Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos o nosso querido, de vocês na verdade, né? Querido Poolcast. Meu nome é Vitor e eu não achei a nova Série 4 da BMW tão feia quanto vocês todos estão falando. Epa, cancela o episódio então. Vai dar ruim. Alguém tem que ir, velho. Olá, bom, meu nome é Paulo e eu acho que, como na maioria das coisas do mundo, é tudo apenas um ciclo. Então, quem sabe um dia a grade não volta a ter um tamanho aceitável. Fala galera, meu nome é Miguel e putz, eu senti que a BMW foi por água abaixo quando eu vi a primeira vez que eu vi a X5M nova e aí, cara, meu mundo caiu. Não vai mais Bom, comprar, né? Não vou, é, me a recuso. X5 que você tá falando, essa X5 é a 2020 também? Porque eu procuro por anos, eu não procuro por nomenclaturas de... Ainda mais carro alemão. Enfim, Procura eu não achei... maior grade da BMW até o momento. E aí você Ah, eu encontra. tô vendo, eu tô vendo. Ah, é verdade, vi sim. Essa deu uma puxada. Enfim, a gente tava em dúvida, né, pessoal, em relação a fazer esse episódio ou não, justamente porque acho que já foi, né, enfim, o lançamento, já subiram, mas acho que a raiva foi tanta que a gente resolveu ainda assim fazer. A gente não gosta de fazer, né, um assunto encavalado, outras pessoas já terem falado, mas eu acho que é válido sim, muito porque nós temos dois designers, né, no podcast, na banca do nosso podcast, e um cara que não sabe absolutamente nada sobre design e que simplesmente olha uma coisa e julga bonita sem nenhuma noção do porquê ela é bonita ou não. Enfim, tanto que eu tenho um carro que tem a frente reta na frente. Enfim, depois a gente entra nesses detalhes. Mas antes disso, eu acho que temos algumas coisas importantes a serem faladas sobre nosso querido e tão amado podcast. Certo, Paulinho? Exatamente, né? A primeira coisa, como de praxe, é para você que não está seguindo o podcast no seu player favorito, seguir, porque assim que você segue ele, sempre aparece uma notificação e alguns ainda fazem download automático toda vez que a gente sobe o nosso podcast na rede mundial de computadores. Para você também seguir a gente no @podcastrucast no Instagram, para ficar por dentro de todas as nossas novidades, que nunca são novas, mas talvez sejam. E também seguir a gente no YouTube, no Ru Espaço Cast, que você encontra nós também para ver futuros vídeos e os nossos episódios que estão sempre lá, no único lugar que nunca deu BO na história da internet. E também o Miguel tem alguma coisa para falar? Eu não tenho nada para falar, porque Pô, eu que sou triste. responsável por falar para falar sobre os adesivos, né? Tá aí quem que vai falar do E grupo do Facebook, não então. temos adesivos. Agora, se Posso falar se você quiser. se você quiser, inclusive nesse episódio a gente vai mencionar alguns carros, né? E eu acho interessante se vocês estiverem participando do nosso grupo no Facebook e que lá vamos fazer essa coletânea de imagens e vocês podem participar da discussão incrível que será iniciada após esse programa, certo? Muito bom, Então entra muito lá, bom. procura podcast Fullcast e a senha a gente fala Ao assim longo do que der na episódio. telha. Sabe o que eu fiquei pensando agora? Esse é o nosso episódio número 63, né? Ou 64, dependendo da contagem que você fizer aí. Fica o easter egg aí do podcast. Mas eu acabei de lembrar que dessa vez a gente não falou o nome do episódio, né? E agora eu me senti retardado 62 vezes, sendo que o nome do episódio é a capa dele, né? Enfim, não sei se a gente precisa de fato falar todos os episódios. Mas só queria compartilhar isso com vocês. Mas Sim. já, para ser retardado mais uma vez, até onde vai a grade da BMW, né? Tanto o Miguel quanto o Paulo, eles têm, além do ódio profundo, também têm um conhecimento maior do que o meu. Eu só acho legal porque eu acho que eles estão tentando manter uma identidade, ou pelo menos pegaram um fator da identidade da BMW e acabaram, né, acho que expondo isso de uma forma, obviamente, mais promíscua, vamos dizer assim. Não acho que a Série 5
tenha ficado tão bom quanto, né, essa série 4, mas, e por que que eu acho que é nobre, tá? A gente tá vendo, meninos, e vocês sabem melhor do que eu, né, que os carros estão ficando tudo igual. Então você Uhum. pega principalmente os carros sedãs das marcas, os carros de entrada sedãs das marcas alemãs, eu não sei mais diferenciar. Aquela série 1 sedã, sabe? A Mercedinha sedã, CLA, não, eu nem sei o nome, mas pô, tem aqui no Brasil? Acho que tem, né? Qual? Os carrinhos sedãs compactos das alemãs, que é a Tem, Mercedes. tem. Como é que elas chamam? É É CLA, muito, o Audi, muito teoricamente, seria feio o aplicado. A3. Você tá falando tipo a CLS mais pequenininha, né? A CLA mesmo. Aqui o Jan, acho que teve É, essa pequenininha mesmo, também. essa mesmo. Que eu acho que os carros estão tudo igual. Então, assim, entendo, né? Puta, a Mercedes ainda tem a grade grande, né? Com as 3 pontas. A BMW, ela tenta fazer esse negócio, essa brincadeira, né? Com a grade, enfim. Mas eu acho que elas estão sofrendo de uma falta de design mesmo. E aí, gente, de novo, reiterando que eu sou um energúmeno em relação ao design, mas eu prefiro que eles façam alguma coisa que talvez não seja tão bonita a primeiro ponto, do que eles caiam na mesmice como sempre, porque antes você olhava de fato para a BMW e você falava assim, cara, de longe sabia que era, né? Era os Angel Eyes, era inclusive essas próprias grades, né? E hoje Uhum. em dia eu olho algumas outras marcas e acabo não vendo, eu acho que tanta essa identidade. Nem vou entrar naquele nosso episódio da classe A lá, não ter o difusor. Tem o difusor, aliás, pro escapamento atrás e não tem o escapamento, né? Enfim. Então, eu posso começar? É o seguinte, tipo, eu tava vendo isso outros dias também, né? Que a questão dos carros estarem ficando mais iguais, acho que tem dois fatores, assim, que a gente consegue reparar. O primeiro e mais importante é a famosa busca, eterna busca pela eficiência, né? Por menos gasto de combustível e até mesmo para economia de energia elétrica, que é a parte da aerodinâmica, né? E querendo ou não, você tem que obedecer certas formas, certas leis da física do mundo aí para da natureza, né? Vamos dizer assim, para você obter a melhor aerodinâmica possível, o que já aproxima muito o design dos carros. Tem também o fator, como eu vou explicar, da family face, né, da identidade visual de cada marca, que antigamente os carros tinham essa identidade, mas elas, dentro da própria identidade dos carros, eram mais distintos um do outro. Então você sabia o que era um carro de entrada, o que era um carro intermediário, o que era um carro top de linha, por exemplo. E também tem um negócio que isso está se tornando, acho que mais recente agora, nos últimos anos, que é a questão de tendência. Que se você pegar, isso eu até já comentei em alguns episódios, se você pega o Mustang atual, por exemplo, você vai ver que é um facelift já da geração nova, né? Você vai ver que o primeiro, acho que é de 2014, ele tinha as 3 entradas de ar no para-choque ali, tipo, mais quadradas, entre aspas, né, vamos dizer assim. E quando rolou o facelift, que o farol ficou com aquela curvinha, né, nas extremidades, essas entradas de ar laterais do para-choque, elas viraram como se fossem duas barbataninhas de peixe, né? Que elas abrem, né? De cima para baixo, elas vão abrindo. E se você... Peixóticos? Cadê? Peixóticos, vou ficar um Cadê? abraço pro Wagner aí. E, como eu vou falar, se você vê isso, você vai se repetir em quase todas as marcas, cara. Tem isso. Se pegar Sim. o Kia Stinger GT, vai ter alguma coisa parecida. Os Hyundai vão ter coisa parecida. Os GM vão ter coisa parecida. A BMW também. Tipo, é uma coisa que, sei lá, é normal que o mercado, que de qualquer coisa, tá? Não estou falando só de carro, mas que sigam tendências em algumas coisas. Só que quando isso começa a ditar muito o caminho que está todo mundo seguindo, fora esses outros fatores que eu acabei de falar, né, principalmente a questão da aerodinâmica, que é o que vai realmente pegar para todo mundo, é uma coisa que você acaba afunilando demais. Então, tipo, as empresas elas estão, parece que todas indo, entre aspas, para o mesmo caminho. Só que também, uma coisa que eu já estava falando assim, por mais que eu não tenha gostado da grade da série 4, eu achei louvável o que a BMW está fazendo, porque assim, desde que eles começaram a introduzir os números pares, né, entre aspas, assim, na linha de produtos deles, né, a série 2, que é um coupé, a série 4, que é coupé, a série 6, que era coupé, e a série 8 agora também, né, e o X6, por exemplo, enfim. X4, eu vou ficar falando o line-up inteiro daqui da BMW, mas enfim, me X2. empolguei. Deixa eu abrir o catálogo aqui na minha frente. Não, eu fiz sem abrir. Mas enfim, eles desde essa época, assim, com a nomenclatura diferente, eles estão tentando dar essa cara para carros um pouco fora do tradicional da BMW, né?
o Z4 também, inclusive, né? Vamos voltar aqui para comentar. E, enfim, e que eles falaram assim, por exemplo, na geração passada, você tinha o M3 e o M4, e o M4, assim, visualmente, ele só era o coupé do M3. E assim Sim. como a série 4 e a série 3 também, né? Que é o que a gente E, conversou também no episódio passado, que você não vê a diferença dos carros se você estiver vendo de frente. exato. E aí o que a BMW, a intenção deles com a série 4 nova, principalmente, é diferenciar ainda mais da série 3. Por mais que seja o mesmo motor, a mesma plataforma, chassi, os caralho a 4, eles querem realmente separar um do outro, assim, para você olhar e falar, puta, aquilo ali é um série 4 de qualquer ângulo, né? E eles já aproveitaram também essa tendência da grade grande, que acho que começou mais forte no série 7, né? Aí passou depois pro Série 5, aí pro tanto o X7 quanto o X5 também, né? Que são os SUVs de cada série que a gente tem aí. E só que assim, eles são carros grandes, então eles conseguem lidar um pouquinho melhor com a grade. Você tem mais espaço, literalmente, ali para colocar uma grade maior e não ficar tão estranho. Tipo, o Miguel disse que ele não gosta da X5 com essa grade nova, que ela ficou grande também. Pra mim foi a que melhor casou, na Então, verdade. é isso que eu ia falar assim, eu prefiro a grade antiga, nesse lado eu tô com o É Miguel, mas mais eu não achei tão aceitável. ruim, É mais entendeu? aceitável, mas bota a X5M, que é um carro, pelo menos da geração anterior, é um carro maravilhoso, cara. Maravilhoso, super acertado. Tipo assim, o carro é perfeito, velho. Perfeito. Então. E aí você Mas bota do lado dessa aberração, mano. Não tem cabimento. eu não achei tão ruim assim, mas eu prefiro mesmo a geração passada, o Série 7 também. Mas assim, você vendo ao vivo, como são carros maiores, aceita um pouco melhor. Não. Agora o sedã do Série 7, por mais que ele seja um puta sedã gigante, eu acho que já passaram um pouquinho do limite. E no caso do Série 4, tipo, eles exageraram, só que é aquilo, pelo menos ele ficou diferente. Eu tenho certeza que quando lançar o carro, a gente vê aqui no Brasil mesmo, qualquer um que olhar esse carro a uma distância, tipo, bem grande, já vai saber, puta, aquilo ali é um BMW, é um Série 4, sendo que tem carros que você só vai saber o que, que é quando você chegar muito mais perto, se você prestar muito mais atenção. Então tem esse ponto positivo, mas eu tô longe de ser um designer de carros e, né, ninguém me contratou para fazer isso, infelizmente. Mas assim, eu acho que dá para fazer essa distinção que a BMW está fazendo, querendo ou não, com série 4, mas de um jeito que ficasse mais agradável, digamos, né? Tipo, eles Nossa, poderiam sim. trabalhar de outras maneiras, né? E só mais uma coisa antes que eu prometo que eu vou falar menos agora. Mas só para terminar essa análise do série 4, também uma outra coisa de design, assim, que teve até ouvintes nossos que falaram, quando eu postei aquela montagem que eu fiz, né, com a grade menorzinha, que era a questão daquela curva da coluna C, que os alemães chamam de, acho que é Hofmeister Kink, alguma coisa assim. E que Nossa, ela o Cat é cultura também, hein? vai zoando. E como eu vou falar, ela está presente na linguagem da visual da BMW desde, sei lá, acho que antes de 1970, 60, 50. Realmente não sei quando começou, mas é muito característico. E no caso da série 4 agora, né, desse modelo que está vindo, ela não está mais lá. Eles fizeram uma coisa assim que ficou mais moderno, com certeza, mas eles poderiam trabalhar essa curva clássica deles para modernizar ela e não simplesmente colocar outra coisa no lugar. Então, tipo, é um carro que assim tem uma identidade extremamente forte na frente, né, com aquela grade, não tem como não ter. Só que nessa coluna C, na parte de trás, para mim, pelo menos, com uma coisa bem genérica. Assim, tudo bem, distanciou ainda Sim. mais do Série 3. Só que, caralho, está distanciando, tipo, de um lado, distanciou bastante. Só que ficou feio pra caralho. E do outro lado, tipo, não chamou tanta atenção, mas também não ficou com a cara da BMW, sabe? Então parece que aquele negócio, puta, faz um pouco aqui e faz menos ali. Vamos tentar fazer uma coisa para agradar todo mundo, só que o meio termo pode passar, entre aspas, assim, despercebido, mas acho que também não faz sucesso, sabe? Acho que fica uma coisa muito genérica. Tô falando da lateral do BMW, tá? A frente não ficou genérica, mas na minha Sim. opinião ficou feio. Não, mas é exatamente o que eu ia falar. Tipo assim, beleza, diferenciou, putz, um grande avanço, nossa, uma ousadia você botar a grade, não sei o quê. Mas o carro parece, se você considerar o resto do carro, cada vez que você olhar para ele vai parecer um carro. Esses dias eu olhei e falei, puta, tá com a cara do Mustang. Aí você vai ver, puta, é um Kia qualquer. Você lembra de vários modelos
E não sei, velho. Parece que eles fizeram os dois carros, falaram assim, puta, falaram que a gente precisa diferenciar, né? Aí falaram, né? Puta, tá parecido com todos os outros carros que todo mundo já fez, né? O É cupê, né? muito Enfim. parecido. Uhum. Vamos pega aí umas BMW antigas e a gente bota uma referência de uma BMW antiga e foda-se. Então, que a gente chega naquela parte que a gente está conversando antes de começar dos conceitos, né? Você quer falar um Sim. pouquinho deles, Miguel? Para não falar tanto. Por favor, a galera já tá cansada de você, Paulo. Porque em breve tem um Paulo Cast saindo, vai ser só eu mesmo, se fuder. Então, tipo assim, para vocês terem uma ideia, galera, você sabe que a grade da BMW mudou bastante desde o começo até aqui. Então, tem alguns carros que a gente pegou de exemplo. Tem uma BMW 328 de 1936, abre o Google, dá aquela pesquisadinha, ou você vai entrar no grupo do Facebook e provavelmente a gente já vai ter colocado lá. Mas que, tipo, é um carro antigo de corrida, né? Um clássico e tal, aqueles compridinhos, Roadster, e que tem essa grade em formato de castor noiado, que acabou de cheirar um pacotinho de açúcar. E, e essa grade muito comprida, né? Que beleza, nos carros antigos você vê que orna, que combina e tal, mas pegar isso aí e simplesmente jogar no carro é muito bizarro. E eles foram numa evolução, né? Teve essa 328, devem ter uns carros, enfim, antes ou entre esses, mas a gente pegou alguns exemplos. Aí você tem a BMW 2002, que já é um pouco é comprida, mas ela orna com o resto da grade e que fica no mesmo tamanho dos faróis. Então você tem essa harmonia, digamos, né? Aí você tem também tem a M1, que é aquele modelo diferente, né? Que não é a 1M, é a M1, que, enfim, foi para as corridas e tal, muito famosa. Mas tem aquela grade bem pequenininha, mas que também é na vertical. E você tem as séries, a E30, que inclusive, como vocês sabem, é um dos meus carros favoritos. Ele tem essa gradezinha também na vertical, mas que novamente, assim como a 2002, ela orna com todo o resto. Ela fica na mesma altura da grade, ela extrapola um pouco, né? Mas fica na mesma altura da grade, do mesmo tamanho do farol. E, enfim, que é o que a BMW continuou fazendo até que deu a louca no chefe de design e falou assim: foda-se, agora vamos deixar os carros feios. Então, É, e. Pode falar, lembrando fala. que eu concordo com vocês, tá? Lembrando que, se eu não me engano, e aí eu posso estar. Que aí sai um pouco de design e entra um pouco só em conhecimentos gerais do ramo automotivo. Mas, se eu não me engano, a BMW Série 3 é o que eles julgam ser um dos sedãs mais bonitos, né? Enfim, Uhum. desde muito tempo, se eu não me engano, é a BMW Série 3 que tem as linhas que eles consideram as linhas, entre grandes aspas, tá? Perfeitas para um sedã. E é o que você falou, né? Enfim, na série 4 eles perderam, né? Tá com aquele teto caidinho mesmo, ficou bem cupezona mesmo, mas de fato lembra o Mustang, lembra o Camaro, e não tem mais tanto. Eu acho que distancia sim da série 3, mas eu queria, na verdade, levar essa discussão para um lado diferente, que ainda obviamente continua o design, mas é que tem dois pontos importantes aqui. O primeiro ponto é que as alemãs sempre foram e ainda são, e aí alemãs eu não tô falando só de Mercedes, Porsche, né? Mercedes, Audi e BMW, mas eu tô falando de Porsche também, né? Enfim, eles sempre foram responsáveis por ditar, pelo menos grande parte, dos designs automotivos do mundo. Então, acho que isso é uma coisa importante a ser falada também. E eu acho que isso está sendo um desafio muito grande agora, porque a Porsche continua não mexendo nos carros, né? Por mais que saiam vários facelifts e mudanças de plataforma, a Porsche ela tem o grande poder de atualizar os carros dela em cima do mesmo desenho sempre. O que eu acho isso, enfim, maravilhoso e é uma das coisas mais difíceis que tem para serem feitas. Mas eu acho que existe um outro contexto também que é bastante importante da gente analisar, e aí eu queria a ajuda de vocês, que é financeiramente, você tem que construir um carro, assim como vou usar o exemplo do Brasil, tá? Que geralmente o carro ele lança, depois de 2 anos tem o facelift, e depois de 2 anos acho que ele tem que lançar já um modelo novo, certo? Acho que é assim que funciona mais ou menos aqui no Brasil, né? Não com Então, esse período de tempo, mas é mais ou menos isso, né? No meio sim, da mas vida dele tem o facelift. exato.
E aí depois tem mais essa vida novamente, né? Uhum. Mas, comercialmente, eu acho que esse tempo de vida dos carros, ele tá baixo. Então, imagina, a série 3 antiga, por mais que ela tenha antiga, né? A última série 3, por mais que ela tenha durado bastante tempo, imagina que chega um cara pra você e fala assim, então, velho, muito legal, mas você precisa desenhar nova. E aí, dá 4 anos, o cara fala assim, meu, muito legal, bonita mesmo, mas você precisa desenhar nova. Aí, e, tipo, chega uma hora e você fala assim, velho, não tem mais pra onde eu ir, sabe? Umas paradas assim. A gente até brincou, eu não lembro se foi no episódio passado ou se foi nem ao vivo, né? Enfim, se foi em outro lugar, mas que a gente brincou acho que foi com a Kira, que os caras contrataram o Peter Schreier lá, a Kia, e aí começou a Sim, todos sim, os foi no carros ficar Akira. igual, né? Enfim, e aí os Uhum. caras, puta, agora fudeu. Eu sei que já fizeram isso com o Giorgetto Giugiaro muito tempo atrás também, mas chega uma hora que de fato tá perdendo, além de estar perdendo, né, essa identidade das marcas, o que é foda, por isso que eu acho nobre a BMW continuar tentando, por mais que a gente não concorde tanto, em aumentar a grade, porque acho que é um jeito que eles acharam de conseguir mudar, né? Enfim, continuar com a identidade, mas tentar mudar um pouco, porque é uma coisa que não tem como. Você não vai ver a Kia copiando isso, né? Enfim, acho que você não vai ver a BMW e a própria Audi, que tem o bocão dela, né? Sempre teve. Eu acho que tá apostando nisso agora também. Vocês podem ver que o TT novo tá com a frente enorme, né? Assim como o Uhum. R8, assim como o RS3. Então eles também estão apostando nisso. E aí eu acho sim que é mais bonito na Audi, mas é por isso que eu acho nobre a tentativa da BMW de tentar fazer isso também de Eu uma só não forma mais. sei por que apostar no erro, mas tudo bem, assim. Não, eu entendo o que você está falando, mas é que assim, como eu vou falar, você consegue fazer mudanças grandes, e assim, isso eu tive num workshop logo quando eu entrei na faculdade, que era com. Eu posso estar errando aqui, se o Akira estivesse, ele ia me corrigir de qualquer forma, mas é com o pessoal da Econ Design, né, que é uma galera que dá curso de design automotivo, tanto desde o papel mesmo até os programas de computador, e tinha o cara lá que desenhou o Polo, e não o Polo atual, né, mas o Polo com as duas bolinhas no farol, né. E ele mostrou pra gente assim todos os desenhos, todas as versões que eles fizeram para uma delas ser escolhida. Entendeu? Teve a que foi escolhida, lógico, foi com os dois faróis, né, de cada lado. Tinha uma outra lá que era só um farolzinho com um retângulo pequeno do lado, que era super diferente, legal pra caralho, que não foi escolhida. E tinha mais um monte de versões ali no meio, entendeu? Então, assim, não é que, puta, isso ocorre no meu trabalho também. Ah, Paulo, puta, desenha uma mesa aí pro cliente tal. Eu não vou fazer uma só. Vou fazer pelo menos umas 4 ou 5. Elas podem variar com o mesmo tema, né? Que no caso da BMW seria a grade duplo rim e os faróis com dois, não vou falar círculos, né, mas com dois temas também do Angel Eyes ali, que hoje em dia são a laser, LED, sei lá que porra que é, entendeu? Então você consegue ter os temas ali semelhantes para todos os modelos, que da BMW vem desde a, puta, sei lá, 1960, com os faróis duplos na frente, da M5, da série 5, enfim. E você consegue ir trabalhando isso até hoje. Então, por exemplo, os faróis que eram duplos, eles deixaram de ser duplos para virar um elemento só que dentro do farol, com os LEDs, eles conseguem fazer esse elemento duplo de novo, entendeu? E a Mercedes Classe E, por exemplo, quando tinha também os faróis separados, depois voltou a juntar, mas também tem dois temas de LED lá dentro, sabe? Não sei se é tema a palavra em si, mas eu não estou lembrando a palavra correta. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você nunca, entre aspas, né, óbvio, vai ficar sem ter mais do que uma opção. Então eu tenho certeza, assim, tipo, tô falando com a maior certeza do mundo de quem nunca entrou no escritório de design da BMW, mas eu sei que eles têm, tipo, tiveram, sei lá, no mínimo umas 10 versões pro Série 4, entendeu? De frente, mais 10 versões de laterais, 10 versões de traseira e, sabe, você consegue trabalhar muito em cima de coisas que quando você olha o carro parece que não, porque você sempre vê os mesmos elementos ali na frente. Mas então o que eu acho que, assim, o que eles tentaram fazer foi isso, de atualizar bastante, de diferenciar o modelo deles não só no mercado, né, entre todas as montadoras, mas dentro da própria linha de produtos. E eles tentaram fazer uma coisa que eu acho que é na base do choque. Por exemplo, quando a Audi lançou, acho que. Não sei se o R8 foi o primeiro Audi com aquela grade grandona mesmo. Eu acho que foi, o conceito dele, pelo menos. Né? E todo mundo, caralho, ficou super marcante. Aí no ano seguinte já, o A3 já ganhou a grade, depois o A4 veio até com os mesmos, não mesmo, né, mas com um LED muito Acho que parecido foi nos eu acho que faróis. acabou sendo o TT, não foi o primeiro? Não, não, o TT Não? foi acho que pouco depois. Posso estar falando merda também, tá ligado? De repente você tá certo, mas eu acho que foi o A4 e o A3, depois o TT, A5, enfim. Mas o que eu quero dizer é que é uma coisa que essa grade foi tão forte que depois da Audi,
todas as outras marcas começaram a aumentar o tamanho dessa grade, a grande maioria delas, pelo menos. E a BMW não. Então, ao meu ver, quando você pega essa, né, você volta um pouquinho no passado, você vê que todo mundo começou a seguir a tendência da grade maior e a BMW se manteve. E aí agora, quando já está todo mundo fazendo, já está uma coisa super saturada, eles chegam também e com uma solução que, ao meu ver, e ao ver do Miguel também, de muita gente, não é das mais agradáveis, sabe? E eu não Não, falo nem tipo, só a você questão pega. da grade, porque se você pegar aquele conceito, o 328 Homage lá de 2011, a gente vai postar essas imagens também, acho que na quarta ou quinta-feira, depois desse episódio, tá, galera? Para quem Uhum. tá tentando imaginar e não consegue ver. Se você pega esse conceito, ele tem as grades também que são tão grandes quanto essas, em termos de altura, só que elas são um pouco mais finas, elas têm elementos mais geométricos em volta que conversam melhor. Você tem uma linha que sai da grade, vai até a lateral do carro e depois desce de um jeito bem, tipo, abrupto, né? E você tem os faróis redondos ali, então a grade, ela tá lá dentro, ela conversa muito melhor com tudo que está em volta dela. No caso da série 4, você vê que o farol ele tem uma linha que vai descendo em direção à grade, as outras linhas de baixo também, então tudo ali parece estar um pouco torto, eu não sei explicar. E tem a linha do É que capô também foi que vai tipo assim, Paulo. contornando. É Oi? como se os caras pegassem assim, porque a série 3 continuou, né? Aumentou a grade, você vê que foi na onda, mas que conseguiu aumentar a grade de uma forma que, em teoria, é harmoniosa. Eu ainda acho muito melhor a anterior, e pelo menos a M3 a gente tem ainda esperança de que seja um carro bonito. Uhum. Mas é como se tivesse essa 328 Homage, ela justamente é um conceito que faz homenagem aos modelos anteriores, né? Ela tem um pouco de BMW 2002, mas tem um pouco de da 328 justamente a 1936, né? Que era justamente um cupezinho assim. E que eu não sei se é cupê isso, mas enfim. Ah, é como se eles pegassem a M4 e falaram assim: bom, tudo bem, a gente tem que diferenciar da M3, vamos botar dois faróis redondos. Foda-se. Um farol redondão, né? Uhum. Faz o mesmo sentido de pegar essa grade de roedor e botar no meio da BMW. Não acompanha o design. Eles podiam ter feito algo muito mais bem bolado, algo mais sutil também para diferenciar esses dois modelos, porque fica totalmente diferente, né? Uhum. Talvez puxar um pouco mais para Z4 em algum detalhe, alguma coisa assim, mas cara, sei lá, velho, me decepcionou demais. É, mas uma coisa que eu queria falar também é que, como muito, não só né, nesse caso aqui, porque isso é novo, né, mas como muitos outros casos aí na indústria, eu acho que a tendência é a gente se acostumar com a frente desse carro, com essa grade grande, e não necessariamente achar bonito algum dia, mas achar ok, tipo, passa, você já acostumou, você já viu, já Não, passou aquele choque tem jeito, a inicial. gente tem que acostumar, né? Porque vai tudo piorar. Sim, mas também a gente tem um exemplo do Camaro, né? Que teve um facelift, acho que faz 1 ou 2 anos, e Sim. que a grade ele ficou com uma grade, digamos, gigante na frente dele, que né, antes era só uma grade que vinha dos faróis, né, no mesmo nicho, e as grades embaixo, né, as entradas de ar. E aí a GM, num facelift, ela simplesmente juntou essas duas grades com um elemento preto no meio, que é onde costuma ficar a gravatinha, desceu a gravatinha para aquele elemento também, então o Camaro ficou com a boca gigante e Nossa, horrível. E ficou tão horrível. ruim, mas tão ruim, que eu acho que no primeiro ano, depois que lançaram esse facelift, eles já fizeram outro Foi, facelift, foi. onde eles só pintaram a parte do para-choque que unia as duas grades na cor da carroceria e subiram a gravatinha de volta para o lugar original e ficou muito melhor, sabe? Sim. Então, E aí depois voltaram atrás de novo, né? Com o modelo, com o Camaro 50 lá, o aniversário de 50 anos, que não, não. novamente tem uma. Não, Não? esse do Camaro 50 eu achei bonito particularmente. Ele tem a grade, mas elas são separadas. A grade é maior Sim, mesmo. sim. Não, Eu ele tô volta falando da atrás. geração atual. Qual que é a geração atual? Calma. Procura aí, você vai ver. Um Camaro 2020. Vou colocar aqui. Legal esse podcast sem imagem, né? Vai ficar fácil pra galera entender. É, ao vivaço, mas. Se você Eu achei legal. colocar 2020 no Google,
você vai ver que ele tem dois elementos pretos na frente, né? Os dos faróis da grade inicial com a É gravatinha, verdade, esse e não é. embaixo tem. Verdade, verdade. Você entendeu? Se você Sim. procurar, acho que 2019, vou até colocar aqui pra galera que tá ouvindo, de repente consegue ver. Se você colocar o 2019, você vai ver que é só um elemento preto grandão, assim, que fica Não, lógico. horrível. É porque pra mim o 50 é mais novo do que esse aí, mas não faz sentido. É que o 50 pra mim ele é muito mais moderno do Sim, que, muito mais do que bonito. esse aí. E Exato. justamente eles voltaram, eles mega voltaram atrás, porque você vê que a grade é ainda menor, né? É, então. Mas é isso, assim, tipo, é um caso muito raro, Ah, né, que o tem uma pessoal. imagem perfeita, depois eu mando pra vocês. Boa. Já deixa salvo aí. Mas então, tipo, é um caso bem raro, né, de alguém fazer uma coisa, né, que teoricamente tem muito estudo, tem sessão de aprovação, né, com possíveis clientes, que é um negócio super, tipo, não secreto, né, mas assim, não pode, eu esqueci a palavra, mas não pode divulgar que você participou, né, você tem um contrato que você assina e tudo mais, ou Aham. dar detalhes, que é exatamente para ver a aceitação do público, e algumas coisas passaram, e a BMW Série 4 com certeza passou nisso, não sei como, mas passou. E aí a marca aposta, né? Tudo bem que não é só isso que eles vão fazer para estudar, né? Mas enfim, e a marca aposta, só que assim, de repente a galera continua comprando pelo hype, porque é diferente, ou porque teve gente que gostou o suficiente, ou no caso do Camaro, a coisa acabou atrapalhando nas vendas. E aí, quando mexe no bolso, né, ninguém vai aguentar, e aí o pessoal volta atrás. Então existe uma esperança, assim, para a Série 4 mudar mais rapidamente, mas é uma coisa que seria assim, vamos supor, para 2022, e olhe lá. Sim. Porque você vê, tem algumas fotos. Enfim, vocês ouvintes também devem ter sido bombardeados no momento que apareceu o primeiro flagra, né, desse M4. E aí aparecia só uma parte do carro, aí aparecia ela num galpão e não sei o quê. E aí você falando assim, putz, não é verdade, não é verdade, não pode ser, não pode ser verdade. E aí sai a oficial e, putz, saiu uma que é tipo uma foto como se o cara tivesse tirado na rua, assim. Cara, Sim. parece um kit mal feito da Personal Parts, mano. Parece que é mal acabado, assim, o carro. É muito estranho, muito estranho. Pô, ficou Então, bem mas bom é que esse Camaro novo, também. hein? Caralho. Tô Então. vendo aqui, velho. Nossa, parece que consertou mesmo o carro, que brisa. Exatamente, cara, é É, bizarro. E então. é um detalhe que foi só pintar uma parte do para-choque, tipo, não foi nada Exato. Não foi demais. nem o tamanho da grade, foi só pintar É. o para-choque e ele ficou correto. Não é nem Uhum. bonito, nem feio, né? Sim, ficou bom. É o que o carro tem que ser. Exato. Eu acho que é o problema da SM4. Não é questão de achar bonito, de achar feio. É que, mano, tá errado, velho. Tá errado. Ponto. Então, e esse negócio também que você pode reparar faz muito tempo já, principalmente depois que a internet ficou popularizada mesmo, né? Que sempre que tem um carro grande, assim, vai ter um lançamento esperado, puta, vazou foto de alguma coisa. Ah, agora o protótipo em Nürburgring dá para perceber. E é uma coisa que a fábrica, eu imagino, que é de propósito, que essas imagens são, entre aspas, vazadas, até por uma forma como se fossem essas clínicas Um de estudo, né? aceitação, Aham. entendeu? Porque, saiu, sei lá, puta, série 4 nova, que dessa vez não ouviram, né? Mas, olha a grade, puta, a grade tá grande, parece que aquele conceito lá ficou estranho, que não sei o quê. E aí, teoricamente, você tem um feedback de muito mais gente do que só uma clínica ali, né, com 30, 40 pessoas. E você tem mais chance de mudar antes de lançar mesmo, não ficar feio você voltar atrás depois, como a GM fez com o Camaro. Mas, né, nesse caso, mesmo com esse feedback bem negativo eu acho que com todos os lugares que eu li, tanto sites brasileiros quanto gringos lá de fora, ninguém gostou mesmo da grade. Teve gente que falou, eu acho que podia ter ficado pior, eu acho que é só uma questão de aceitação, mas teve muita gente que falou, acho que até o pessoal do Car Throttle, que era tipo, lançou, né, saiu o BMW nova, Série 4, e vou falar para vocês que eu já meio que acostumei com a grade. Ela não é bonita, mas eu já não acho mais tão estranha. Então, tem esse fator também dessa apresentação a conta-gotas, que quase todo mundo faz hoje em dia, que acho que ajuda um pouco mais a galera a aceitar e, né, o modelo ter uma chegada mais fácil no mercado. Talvez quando você vai apresentando. É isso, né, que você falou. É o conta-gotas. Você vai dando um pouquinho em pouquinho, aí a pessoa vai. O cérebro não vai achando mais tão absurdo. Se ele Chegando. pegasse e revelasse de uma vez só, né? Eu acho que seria
muito mais traumático. Tirando o Exato. Cybertruck, né? Teve essa que usou Então, isso mas o como. Cybertruck foi justamente para chocar. Exato. Porque Isso as imagens que é um saíram dos trocadilho? trilhos eram totalmente diferentes, né? O Miguel fez um trocadilho e não percebeu, gente. Não, Não, mas é não percebi. verdade. Mas aqui tem isso. No caso, né, da Tesla, como a gente teve um episódio inteiro dedicado só ao maravilhoso, ou polêmico Cybertruck, escutam, quem não tem escutado ainda. É exatamente Esse isso, né? Você episódio também. tá na lista dos melhores, né, velho? Sim. Mas é que o Cybertruck, né, aquela sensação que a gente teve, até por causa, né, do dono da empresa, você falar do Nikola Tesla, tô cagando feio aqui, do Elon Musk. Pois é, só acho que eu percebi a tempo. Mas enfim, Acho que ele não que tá o vivo cara mais. tem essa estratégia de querer aparecer, né, de causar um buzz, então para ele é super vale, né, esse negócio. E no caso dele, Sim. foi uma coisa tão diferente, tão fora da curva, que agradou mais gente até do que eu acho que esperado. E no caso do Série 4 não, porque não foi uma coisa chocante, porque foi revelado aos poucos e o conceito já foi polêmico e todo mundo falou, e enfim, toda aquela merda que acontece sempre, né, quando tem algum carro grande para lançar. Mas aí eu queria levantar a questão para vocês, o que vocês acham que vai acontecer no futuro, assim, vamos supor, da BMW no geral, em relação não só a... Não, pode ser só a grade, vai, para ficar mais focado no tema do episódio. Eu acho que vai continuar sendo isso aí, velho. Pequenas evoluções, aí tenta chocar, tentou com a M4, não deu. Vão voltar atrás, vão fazer outra, sei lá, sabe? Eu acho que se fosse para fazer uma mudança muito trágica, eles fariam em outra parte do carro, que não é só trocar o para-choque, Sim. porque agora dá para voltar atrás. Eu faria, por exemplo, na minha cabeça, o Coupé é um carro mais, como é que eu vou dizer? Eu acho que é um carro que você pode arriscar mais, porque ele não precisa ser tão Sim, sim, e é um tradicional, carro. porque... Ele é mais. O coupé é mais esportivo do que o sedã, Sim. certo? Então seria mais ok você botar uma grade um pouco mais estreita, né? Do que é para combinar com esse design também mais estreito da traseira mais caída. E não, tipo, botar uma boca maior e não faz sentido para mim. Não, pra mim, Miguel, eu falo assim, eu discordo um pouquinho que eu acho que pode ser uma coisa grande, mais agressiva mesmo, não tem esse problema. Mas tem que ser uma coisa harmoniosa. Tipo, acho que pra mim a palavra-chave Não, desse caso da grade série 4 é a harmonia, ou a sim, falta de, na que é verdade. justamente o que eu falei. Eles estão errando porque mesmo os carros que antigamente tinham essa grade na vertical, eles tinham era harmonioso justamente, combinava com a grade e batia na altura dos faróis, né? Uhum. Eu vou te falar que eu tô olhando as fotos da série 4 aqui, tô começando a achar ela mais bonita ainda. Na Não, verdade, eu eu vou chamar pintaria o tudo de Camu. preto, né? Não, se você pintar tudo de preto, é porque não foi só isso que os caras mudaram, né? Enfim, Sim. eles, Não, é eles que pra afinaram mim, os eu falo assim, faróis e tal. tirando a grade, a série 4 é um carro bonito, mas é qualquer carro, entendeu? Tipo, não é uma BMW bonita, Exatamente. sabe? Não, isso beleza. Esse heritage aí eu acho que tem que ir atrás mesmo. É que, sinceramente, e aí por isso que eu queria expandir até a sua pergunta, tá, Paulo? Eu acho que a grade não vai aumentar, acho que vai continuar assim e outras coisas vão mudar. O que me preocupa, na verdade, e aí, não é que me preocupa, né? Eu acho que faz parte você ficar instigado a saber como é que vai ser o futuro. Sim. Justamente porque a gente tá vendo os carros ficarem mais angulares, né? Se você jogar BMW 4 Series 2020 no Google, você vai ver, inclusive, outras fotos da BMW Série 4 2019, né? E você consegue ter um deparo aqui que você vê que o carro já era bonito, né? Obviamente. E ele de fato parece que é mais novo, né? Ele é mais agressivo. E aí a pergunta que eu tenho para vocês é: existe um momento em que essa agressividade ela vai parar de ser assimilada a vincos e começa a ser novamente assimilada a carros redondos? Não sei se faz sentido o que eu estou te falando, né? A Sim, sim. Porsche, a Porsche tem muito disso no GT3. Eles deixaram de ter umas. É um design mais orgânico, né? Que fala. E. Não tô nem falando qual que é mais bonito ou mais feio, tá, Miguel? Porque eu Sim, acho sim. ambos, obviamente, bonitos. Mas a tendência que eu vejo é que os carros fiquem cada vez mais. Que eu vejo não, né? Que a tendência que tá acontecendo é que o carro fique mais vincudo mesmo, né? Ele tenha mais linhas, Sim. retilíneas, e tanto Mas que você pode. você vê, por exemplo, a diferença entre a M4 anterior e a nova M4. A M4, a nova,
a frente é muito mais agressiva, né? Muito mais, você vê os cortes mais, né? Enfim, Proeminente. mais chamativos, né? Você vê ela bem cortada na frente, mas o resto da carroceria é todo arredondado. O capô é redondinho, a Sim. lateral é redondinha, é toda arredondada. Eu acho que eles vão começar a recortar essa lateral também, então acho que Eu vai ser acho um que vaso. não, eu acho que eles vão para pro mais arredondado. Você vê que até o farol tá redondinho. Então, isso eu concordo com o Miguel, que foi até acho que a minha introdução do episódio, que isso vale para quase tudo, assim, tipo, em questão de design. É uma coisa muito cíclica. Então, você pega Exato. os carros de 60, acho, se não me engano, 50, 60, era uma coisa muito mais arredondada. Aí, os anos 60, anos 70, anos 80 é o auge do quadrado, né? Até do Gol, por exemplo. Brincadeira. Mas, enfim, é o auge do design quadrado. Você vê que todos os carros são retos. E aí, quando começa no final dos anos 80 e início dos anos 90, pode reparar que a coisa começa a ficar mais redondinha de novo. E isso também é questão da tecnologia, né? Antes era muito mais fácil Sim. você fazer uma coisa quadrada em massa, por exemplo, só que tinha a questão de juntar com os vincos e tudo mais. Antigamente era uma coisa muito mais artesanal, então tinha aquela questão de ser redondo, de ser uma coisa mais sexy, que é nos esportivos. Só que assim, isso já para você que não estudou, assim, acho que para o pessoal também que não conhece muito, uma coisa que é extremamente importante, independente Vocês desse tipo de perceberam ser que mais vincudo. que Oi? o Paulo falou que eu não estudei? Então, não sei se vocês Não, perceberam design, aqui, gente, viu, não gente? faculdade. Não, Já para ter mas ensino eu. superior completo, tá, gente? Que fique claro. Mas enfim, que é uma questão assim que não é só a parte do desenho, assim, ter mais vinco, menos vinco, ou linhas mais agressivas ou menos, mas é a questão da proporção. Porque se você pega, por exemplo, aqueles modelos lá que aqui no Brasil não tem, né, mas o Versanismo, que tem um para-choque que lembra do 370Z, só que é um Versa, todo esquisitinho, Nossa, com rodinha versanismo dá pequena, vontade ou de entre chorar. eixo longo, o carro é estreito, meio altinho, fica estranho. Então, se você pegar, por exemplo, só a silhueta de um Nossa, é horrível. 370Z. Meu Deus, Oi? Oi? é horrível. Não, então, mas assim, e você pode colocar um monte de linha agressiva dentro desse volume que o carro tem e vai ficar estranho. Agora, se você pega esse mesmo desenho do Versa e coloca ele mais largo, melhora um pouco a proporção do farol, o arco de roda ser maior para ter umas rodas maiores, o stance do carro, manja, já dá outra pegada. Sabe? Quem fazia muito isso é o Morita, é um designer brasileiro aqui que fez aquele a Moritz GT, se não me engano, que é tipo um supercarro brasileiro com motor de Viper. Esse cara, ele fazia isso muito, tipo, saiu o Sandero novo, ele catava o carro, mexia no Photoshop e deixava ele mais agressivo. Então você pega, O sei lá, Morito não é carro... aquele. A galera deve conhecer. Não foi ele que fez aquele gol. Isso, o O, gol o, largadaço, lá é, Berez, não é? Alguma o coisa Gol assim? Beres. É, Isso, galera, ele mesmo. você dá uma procurada aí, eu acho que vocês devem reconhecer. Eu já fui também, Uhum. já peguei autógrafo desse cara, muito gente boa. Então. E é isso, sabe? Então, falando pro Japa, né? A questão acho que não é nem a parte de ter mais vinco ou menos vinco, mas a proporção. Por isso que você sempre vai ver um carrinho de entrada, dificilmente você vai falar, caralho, que carro louco. Porque ele não tem a proporção que faz um carro ser louco, sabe? Então você Uhum. vê, puta, os carros loucos são o quê? São largos, são baixos, entendeu? Tem umas linhas um pouco mais ousadas e não precisa ser a linha de vinco. Pode ser a linha do caimento do teto, do capô, enfim, o tamanho da caixa de roda, todas essas coisas assim que não precisam ter linhas que você consegue desenhar num papel direto, assim, que qualquer um pode desenhar. Você pega, sei lá, o Veloster antigamente, tem um monte de linha forte ali. Qualquer pessoa que vê consegue não fazer exatamente igual, mas explicar com traços quais são as linhas no papel. Agora você pega uma Ferrari 250 GTO, que você não vê uma linha marcada ali. O carro ele é só volume, é só curva ali, então você vê que é um carro muito mais legal por, né, N motivos. Então eu acho que a tendência é aos poucos, né? Isso pode variar muito de marca para marca, até se eles estiverem realmente buscando uma diferenciação entre elas, o que não parece ser o caso no momento. Mas é exatamente voltar um pouco para o ser redondo e elas trabalharem em proporções. E uma coisa que a gente até falou, não sei se foi no do episódio do carro autônomo, mas em questão dos carros elétricos, eles podem ser bem diferentes, né? Porque eles não precisam ter entrada de ar frontal, basicamente, acho que só para os Sim. freios. Então, como a BMW mesmo fazia com o i3 e o i8, a grade ali de duplo rim era só estético, não tinha função nenhuma, eu acho. Porque elas eram fechadas, era só um contorno
azul. Até hoje tem alguns carros, acho que o Bolt, assim, né? Sim, Só a sim. Tesla que é tudo fechado, mas mesmo assim ainda tem o desenho da grade. Se for ver ali, ainda tem Tem alguma coisa um Isso eu não voluminho ali. entendo também. É muito, sei lá. Uhum. Então, acho que essa pergunta que você fez eu achei muito legal por isso. Eu acho que tem essa tendência que parece que vai ficando cada vez mais forte, só que uma hora as pessoas ficam saturadas. Tipo, você já viu tanto daquilo, que quando alguém trouxer alguma coisa realmente diferente, que seja, né, que tenha um apelo maior, as pessoas vão começar a olhar, né, tipo, mais para essa coisa diferente e depois todo mundo vai seguir. Então, acho que quem sai na frente é quem consegue lançar uma tendência boa, né, uma tendência campeã, sabe? Tipo, não simplesmente uma coisa que chame muita atenção, como por exemplo, acho que foi em 2010, 2011 que a Hyundai lançou o HB20, depois o Sonata, o Elantra, o Azira, que eram aqueles carros com a escultura fluida que eles chamavam. E deu 5 anos, eles já começaram a mudar para uma coisa um pouco mais reta. Por exemplo, porque era um desenho muito forte, era uma coisa que chamava muito atenção, mas que cansava muito rápido. Agora, você pegar, por exemplo, a Volkswagen, ou a Audi, agora ela está mudando um pouco mais radical. Mas as mudanças, se você olhar 10 anos para trás, 20 anos para trás, são muito mais sutis. É uma coisa que eles trabalham mais o volume e não as linhas. Então, tem um vinco ali no lateral? Tem. Mas o paralama agora ele tem um abaulado um pouco mais pronunciado, por exemplo, das linhas ali, elas vão evoluindo mais devagar, como são os Porsches, né, também nesse exemplo. Só que então cansa menos, você não tem a necessidade de mudar tanto em tão pouco tempo, né? Porque é uma coisa menos agressiva, vamos supor. Mas Não Só sei. Oi, perdão? um caso. Teve um caso real, na verdade, que aconteceu num grupo de WhatsApp que a gente tá aqui, que alguém mandou uma foto em um posto da estrada, assim, da rodovia, que eram dois carros camuflados, e aí um tava com um pouco menos de camuflagem, e aí a gente começou a chutar quais carros eram, né? E Sim. aí BMW, enfim, era Que um fique sedã, claro que eu acertei. era um sedã de porte médio, assim, que podia ser de Focus a Peugeot 300, 408, sei lá. E aí você não sabe o que vai ser, porque os carros são tudo igual, velho. Não tem nada na linha do carro, nem roda, nem, né? Pelo menos as partes que não estavam tampadas, que diferencia o carro de qualquer outro carro. Podia ser qualquer um. Se você colocar uma badge lá, ele vai ser. E acharam que era o Cerato novo, né? Na Charlie. Era o Cherry? Olha lá, tá vendo? Eu achei que ia ser o Cerato novo, velho. Que podia ser o Elantra novo, que podia ser o, sei lá, Qualquer um. Voyage novo, qualquer coisa, velho. E é muito louco isso. Não sei se Sim. Mas é que faz eu acho que diferença. não entra na minha cabeça que a BMW, que tem é uma das únicas que tem uma assinatura forte hoje em dia, tenha feito essa merda. Não faz sentido. No Eu acho que sentido que faz é comercialmente que os a gente caras. comentou mais cedo, né? Que é para chamar atenção, para se É, mas. diferenciar, mas é que, né? Sei lá, se eu cortar meu cabelo, pintar de verde, cortar o moicano, pintar de verde e Exato. sair na rua, eu vou chamar atenção, mas talvez não Vai seja de um chamar- jeito positivo, Exato. sabe? Nada contra quem tem, mas eu não faria. E acho que Sim. a sociedade como um todo não vê de uma forma O... tão positiva. Mas o que eu vou arriscar, talvez pensando nos elétricos e no futuro das marcas, e falando também desse negócio do design cíclico, né, que você comentou, Paulo. Enfim, as grades estão aumentando muito, né? A BMW, inclusive, ela juntou as grades com o passar do tempo. Essa M4 ela deu uma dividida, né? Porque a grade é cromada, então ela divide muito mais do que os outros modelos, que começou, acho que começou na M2 Competition, que a grade juntou, parece a grade da Skoda, e, que eu nem sei como é que se pronuncia direito, Acho que é a Skoda mesmo. eu acho que é Skoda, sei Skoda, lá. Skoda, É mas enfim, a Volkswagen espanhola, né? Alguma coisa assim ou não? Não, não não, é, Não, errei. Era a Fiat, né? Que era. mas é parte do grupo Volkswagen também. Eu só não sei da sim, onde que é. Ucrânia, sei lá. é algum país europeu diferenciado, enfim. Talvez esse monte de aumenta a grade, aumenta a grade, aumenta a grade, talvez eles voltem atrás e quanto menos detalhes na frente do carro, mais significa que ele é eficiente, talvez para lembrar, para remeter aos carros elétricos, entendeu? Então, talvez eles diminuam as grades conforme Sim.
o tempo vá É passando. que você me falou agora da grade da BMW em carro elétrico. Acho que foram conceitos do i3 que eles colocaram essa mesma grade gigante. Vou até procurar aqui. Mas é só que também é aquela mesma história de ser só a moldurinha, sei lá, tipo Sim. prateada na frente da, do para-choque, assim, é muito bizarro. Aham. Não, Então, essa M4, desculpa, não tem como achar. Não é um carro bonito. Não tem como ser um carro bonito. Nossa, eu não achei feio não, velho. Ele é Não dá. easy. Olha essa lateral. Aqui Não, você de vê fato a Jaguar, lateral ela tá meio redondona mesmo em você vê comparação ao Jaguar, você vê Mustang, ah, você vê várias Kia, você vê vários carros diferentes. Aston Martin, um pouco, enfim. E Mercedes também, né? Tudo, Mas, tudo, tem um pouco de tudo. mas, mas também, eu não achei tão feia não. Só um parênteses, a Skoda é da República Tcheca. República Ah, Tcheca. Mas a Czech Volkswagen é argentina. Republic. Então, mas Enfim, tem isso, né? Que eu acho que agora talvez a grande mudança mesmo seja quando o elétrico ficar mais popular, né? Começar a dominar mais o mercado. Ou vira tudo grade mesmo, foda-se. Bota a grade dentro do farol e abraço. Daqui a pouco o carro, em vez de ter pintura, vai ter um padrão de grade em volta. Vai ser uma silhueta com a gradinha, quem sabe. Por exemplo. É, porque em teoria antes era só grade, né? Nas BMW 2002, nas Sim. É E30. que era uma frente muito menor, né? Porque o resto era o farol que ficava no paralama, né? De certa Sim, forma. sim. Inclusive, eu achei uma curiosidade aqui, agora que a gente falou de carro elétrico. Curiosidades curiosas. Curiosidades curiosas. A BMW 2002 tem uma vertente que é a BMW 1602E, que foi o primeiro conceito elétrico da BMW. Procurem aí. É uma BMW 2002 laranjinha. Achei muito doido isso. 1602E? é, 1602E. é igual a que tem na casa. Obviamente não é aí, né? É, Hum. não é esse modelo, mas é igual aquela que tem na rua da casa do Esther do Silvio Ah, parada. eu sei qual que é. É essa mesmo. A veinha lá. Mas, Então, enfim, mas. então a gente está esperando, quando a gente fala de design, estamos dependentes também da tecnologia autônoma, já que ela vai fazer com que as grades estejam muito mais, cedam muito mais à criatividade dos designers e não tanta funcionalidade. E aí talvez ela deixe de ser um elemento que dê, né, um ar de esportividade e passe a ser só mais um elemento de design mesmo dentro dos Sim. carros. E aí acho que com o Sim. tempo ela vai sumir, né? Certo? Então é que depende, né? Porque no caso da BMW, imagina quão impactante ia ser uma BMW sem a grade duplo rim, sabe? Então acho que é aquela história, de repente, no caso, pode ser que nem aconteça com a Tesla, né? No lugar da grade tem alguns ressaltos ali que só na questão de É, luz e sombra brincando lembram onde as grades um dia estiveram, né? aham. Ou simplesmente, como acontece até na própria série 4, se você vê ela de frente hoje, você vai ver que no canto inferior, no meio dela, em um dos lados, tem uma plaquinha que imita a grade, mas não é grade, não é vazada, que é o sensor de proximidade, se não me engano. Então, de repente, vai virar só um sensorzão de proximidade de um lado e o outro um sensor de, sei lá, de calor, qualquer merda assim. É, mas aí acho que já entra em outra coisa que é, né? Como serão os carros daqui a 100 anos, né? E Sim, aí eu sim, já não acho que eles vão parecer o que eles parecem hoje, né? Vai ser mais um meio de locomoção mesmo. Mas, enfim. exato. É, Mas pra mim acho foi que é mais uma isso, né? aula de vocês do que, enfim, eu falando alguma coisa. Ah, não, mas Mas você eu acho levantou que umas questões legais também. Não, e não que a gente tenha falado qualquer coisa que seja certo, tá? Exato, né? nem verdade. Novamente, né? Eu Nem desenho propriedade. móvel, eu não desenho carro. E o É, Miguel desenha os carros que já existem, né? eu não sou criador de carro, justamente porque por isso que eu desisti de ser designer automotivo. Mas, Miguel, me fala, se alguém comprar a série 49 e pedir para desenhar ela de frente, para dar destaque na grade, você vai aceitar esse trabalho ou você vai protestar? Eu aceito qualquer trabalho, Paulo. Muito bom. Inclusive, eu queria fazer uma ressalva. Faça. Você Muita desenhou gente minha me segue, PCX. por exemplo. Não, mas muita gente me segue aqui, me segue lá. Eu não sei se eu já comentei isso, mas teve um cara que a gente, enfim, tirou sarro do Fiesta Gang, né? Brincou. Mas, gente, essa é uma opinião muito tirada do meio do nosso cu.
e que é dita aqui sem nenhum papa na língua, né, e nenhum respeito com qualquer ser humano. Então, tipo assim, se a gente acha o Fiesta Gang feio, foda-se. Se você acha bonito, você bota no seu carro. A gente não quer ditar nada. Aí eu desenhei um carro de um amigo meu que tinha o Fiesta Gang. E aí um cara lá comentou, mas Fiesta Gang não era zoado e tal. Assim, então, gente, se você tem qualquer opinião também, enfim, contrária da nossa, pode dar, só não dá nos comentários da minha foto, viu? Muito obrigado. Ajuda, né? Mas eu Senhores acho que é isso superiores. então, né, galera? Não tem mais alguma coisa? Você quer xingar um pouco mais a BMW, Miguel? Alguma coisa assim? Ou tá Não, de eu boa? acho que BMW, por favor, melhore, viu? Porque, pelo amor de Deus. Porque assim, eu, como não sou exatamente, não sou um cara rico, eu sempre fico olhando os carros que são lançados hoje em dia, pensando que, caralho, né, daqui a 20 anos talvez eu possa comprar uma M4, por exemplo. Só que quando o cara lança um modelo feio desse, que eu não tenho vontade de ter, então são mais, na verdade, sei lá, 4 ou 5 anos nessa conta para eles lançarem um bom, para depois eles valorizar e eu poder ter condição de comprar. Então a gente sofre também, mesmo não podendo comprar o carro zero, é meio triste, cara. Eu concordo 100% com você, Paulo. Muito obrigado. Mas eu Lembrando que também cada acho vez que que. os preços da BMW nunca vão cair, porque, tipo assim, nem a 120 dá pra comprar ainda. Não dá. Imagina. E aí, agora ela virou tração dianteira, né? Isso acho que a gente podia deixar para outro episódio que você sugeriu no WhatsApp agora há pouco já. Tá bom, Pra velho. gente Então falar mal fica de outros o. carros da BMW. De outras marcas também. Então fica o spoiler aí. Mas teremos boas novidades. Esse é um episódio diferente, né? Porque, obviamente, a gente não tem convidado, mas também porque a gente tá dando opinião sobre um bagulho que não fazemos e só gostamos. É Então, todo pode ser que. episódio assim, né? Nós mesmos já Exato. A gente discordamos, nunca tem né? convidado e Entre sempre nós. tá falando bosta. Exato. Então é mais um episódio do mesmo. Então Exato. acho que é isso. mais um de volta para o futuro. O Japa E conheceu o nosso podcast hoje. Exato. é, enfim, é que eu acho que a gente foi mais light nesse. Mas tudo bem, acho que a gente tá mais racional nesse tempo de Covid aqui. Uhum. Mas tudo bem. A gente podia, em bons tempos, a gente falar que é uma bosta e pau no cu da BMW e vão tudo comprar Jack. Mas foi É a mais falta justo. da esfirra na hora de gravar. Acho que esse que É tá. verdade, é verdade. Estamos sem energia, é verdade. Saudade, velho. Nossa, nem Saudades. fala. Mas é isso, né, senhores? Sim. É isso, Então senhores. tá bom. Então, muito obrigado, Paulo, Miguel, né, enfim, pela presença e muito obrigado, galera, que acompanha a gente. Lembrando que não estamos mandando adesivos, mas estamos aceitando sugestões de temas. E a senha do grupo do Facebook, qual que é mesmo, Paulo? Enfim, como não deu para puxar o gancho dessa vez, e eu admito que eu esqueci, mas a senha do nosso grupo é foda, hein, Paulo? A senha do nosso grupo no Facebook são as rodas Escorro S171 ou qualquer variação dessas letras aí no meio. Tem 4 opções lá no Facebook. E tem gente que eu sei que escuta a gente, que conversa com a gente nos DM no Insta e solicitou sem colocar o modelo de roda, então a pessoa não foi aceita porque essa é a nossa regrinha babaca que a gente tem, só para dar uma Decepcionou, filtrada né, em quem Paulo? realmente Decepcionou. escuta. Eu fiquei chateado, cara. Bem chateado. A gente, Mas a é um gente, jeito que a gente usa para filtrar, só para não entrar, tipo, aquela galera meio X que não escuta e tá lá, que a gente quer manter uma coisa para realmente quem ouve, para estender a discussão dos nossos episódios para um a gente lugar. pros, é isso, pra galera que ouve e que pode trazer alguma coisa bacana pra discussão. Exato. Então é Então, isso. fechou? Fechou. Valeu, Beleza, galera. turma. Muito Muito obrigado. obrigado por tudo. Semana que vem é nóis e acompanha a gente no Instagram, no grupo, onde vocês quiserem. E acho Um que teremos abraço. um convidado de peso. Isso aí. Teremos. Exato. É isso. Falou, turma. Beijo. Uou.